Fala vestibulando, professor Rodrigo aqui para mais um vídeo, a nossa última parte da revisão Enem, fazendo uma revisão então na parte de ondulatória. Beleza, galera? Vamos para a resolução então logo após a vinheta. É isso aí, galera. Questão 18, então, fala o seguinte: a figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz. Vamos anotar isso. Que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A, emerge na face B e, após ser refletida por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Bom, vamos lá então, gente. O que ele está falando aí no enunciado? O índice de refração é crescente com a frequência. Veja que do violeta para o vermelho você tem a ordem crescente de comprimentos de onda. Mas a frequência ela cresce para o lado oposto, né? A frequência ela cresce para cá, assim, ó, maior frequência e aqui maior lambda, maior comprimento de onda. Por quê? Porque V é igual a lambda F, né? Como a velocidade é constante, nesse aqui no caso seria inclusive a velocidade de qualquer onda eletromagnética no vácuo, né? Uma constante física, então C igual a lambda F, logo, se você tem maior frequência, né, você tem o menor comprimento de onda. Legal? Então é isso aí. Isso significa que, como ele está falando, o índice de refração é crescente com a frequência da luz. Aqui, quanto maior a frequência, também maior o valor de n. O índice de refração também é maior para cá. E nós aprendemos em ótica que o índice de refração é a constante c pela velocidade v, ou seja, velocidade dessa radiação no vácuo pela velocidade dessa radiação no prisma. Então, quanto maior for o índice de refração, menor é a velocidade da radiação dentro do prisma. Logo, você tem aqui o maior n é o do violeta. Isso significa que é a menor velocidade. Menor velocidade. E aqui eu tenho maior velocidade. Legal? Tá. Quem tem maior velocidade é aquele que vai desviar menos no prisma, de acordo com a lei de Snell. Lei de Snell, né? Ó. Vamos pensar assim. N seno I, N1 seno I, N2 seno R. Aí a gente coloca C sobre V, né? Vamos organizar. E aí a gente pode escrever aqui seno I sobre seno R seria V1 dividido por V2. É proporcional. Então, aquele que tem maior velocidade vai ter o menor ângulo aqui com a normal, vai ter o menor desvio em relação à normal. Isso significa que o primeiro feixe, e normalmente na escola a gente acaba decorando isso, né? Não precisaria nem fazer toda essa análise, né? Ó, feixe de luz branca, você tem a decomposição da luz branca. A gente acaba decorando, vai do vermelho para o violeta, né? Isso aqui o vestibulando ele tem que saber de cabeça, né? Na ordem, inclusive, das 7 cores. Então, o menor desvio é o vermelho. O feixe que está aqui em cima é o vermelho. O último feixe das cores que ele deu, né? Vermelho, azul e verde. O vermelho vem antes do verde, que vem antes do azul. O vermelho é o que está em cima, o do meio é o verde, o de baixo é o azul. Acontece que quando bate no espelho, inverte, né? O azul vem aqui em cima, o verde continua no meio, e aqui embaixo você tem o vermelho. Ó. Então é azul, verde, vermelho. Tranquilo, né? Letra C. Beleza, galera? Bora lá para a nossa próxima questão. Aqui, ó.
em uma linha de transmissão de informação por fibra ótica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, este precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. A figura apresenta como se dá a perda de sinal, perda ótica, para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra ótica. Qual é a máxima distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária uma retransmissão? Veja bem, você tem uma fibra ótica aqui. A condição de transmissão é no máximo 100 decibéis. Então, eu vou ter uma radiação entrando aqui a 100 decibéis, né, a fibra ótica, e ela vai sair daqui a 10 decibéis. Assim, ela não precisa ser retransmitida. É a condição de transmissão. Entrou a 100, vai tendo uma perda ótica durante o caminho e vai sair aqui a 10. Como eu quero a maior distância, eu tenho que pegar o feixe que tem ali a menor perda ótica. A menor perda ótica está aqui, gente. Ó. É quando você tem um comprimento de onda de 1,5 microns e uma perda ótica de 1 decibel por quilômetro. Você percebe que houve aqui uma perda ótica de 90 decibéis, porque entrou a 100 e saiu a 10. Perdeu 90 decibéis? Não é 1 decibel por quilômetro? Então a distância vai ser de 90 quilômetros. Né? Questãozinha bem típica do Enem mesmo, né? Cobrando de você a sua capacidade de interpretação, tanto do enunciado quanto do gráfico. Beleza, gente? Maravilha. Vamos para a nossa próxima questão, que é uma questão de interferência. O trombone de Quink é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos, ADC e AEC, e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo, com o trajeto ADC igual ao AEC, capta um som muito intenso na saída. O que acontece? Se não tiver diferença de percurso, o som ele vem, chega aqui, né, ó, imaginando uma situação onde não tem diferença de percurso. O som vai chegar ali e vai ter uma interferência construtiva. Né, vai juntar aqui, eles vão chegar em fase. Ok, com o trajeto, entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, quer dizer, o tubo da esquerda, até que fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula, ou seja, deixa-se de ter uma interferência construtiva e passa-se a ter uma interferência destrutiva. Dessa forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, 320 metros por segundo, é possível determinar a frequência do som produzido pela fonte. Veja aqui, vamos lembrar, como está sendo produzido pela mesma fonte sonora, né, ela só se divide entre dois caminhos, a gente considera que as ondas elas são emitidas em fase. E quando elas estão em fase, a interferência construtiva ocorre quando a diferença de percurso é dada por números pares de meio comprimento de onda. E ela vai ser destrutiva quando essa diferença de percurso for números ímpares de meio comprimento de onda. Aqui na figura, ele fala que ele vai puxando gradativamente até que tenha-se, então, uma saída ali, um som praticamente nulo, ou seja, é a primeira interferência destrutiva, ou seja, o primeiro número ímpar, o I igual a 1. Então, a diferença de percurso no tubo, aqui, vai ser 1 lambda sobre 2. E qual que é a diferença de percurso? Vamos pensar comigo aqui, ó. Vamos chamar de x1 o percurso da onda do lado esquerdo aqui, ó. Tudo isso aqui é o x1. E de x2 o percurso da onda pelo lado direito. O x1 ali na figura seria 40, que ele anda para ir para a esquerda, mais essa parte aqui que ele anda para baixo e mais 40 para a direita. Eu teria ali 80 centímetros, mais esse valor aqui, ó, que eu não vou somar, porque no outro tubo eu tenho a mesma distância vertical aqui, ó.
Então, eu tenho um x2 do outro lado, que seria 30 centímetros para a direita, mais esse valor aqui para baixo, e mais o 30 para a esquerda, 60 centímetros. Quando eu faço a diferença de percurso entre eles, eu encontro aqui 20 centímetros. Ou seja, essa diferença de percurso é 20 centímetros. Isso é lambda sobre 2, e o lambda, então, me dá aí 40 centímetros, ou seja, 0,4 metros. E aí a gente determina a frequência, ó, relação fundamental, velocidade é lambida na ferida. Nós temos aí 320 metros por segundo, um comprimento de onda 0,4, e a frequência é o que eu quero. Então, vai dar 320 dividido por 0,4. Nós temos aí 800 Hz. É isso aí. 800 Hz, que me dá, então, a alternativa C. Beleza, galera? Maravilha. E a nossa próxima questão, então, é a questão 21, nossa última questão da nossa revisão. Uma questão linda aí de efeito Doppler. Uma ambulância em movimento retilíneo uniforme aproxima-se de um observador em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo. Ele chamou de FO de T, a frequência que o observador detecta, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual esboço gráfico representa a frequência do observador, né? Em função do tempo aí. Veja bem, eu tenho essas opções. Vamos voltar para a figura lá. Ó. Note que quando a ambulância está se aproximando do observador, esse observador está recebendo ondas cujo comprimento de onda está pequenininho. Vamos supor depois que a ambulância passou por ele, né? Quando o observador está aqui, assim, e a ambulância já passou por ele. Tem um aumento nesse comprimento de onda recebido. Como a velocidade ela é constante, né? A velocidade do som no ar é constante, e a ambulância está emitindo uma frequência que é constante, ele vai perceber, né, quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. E como a gente estuda mesmo, né, no efeito Doppler, durante a aproximação, o observador vai detectar uma frequência maior do que a fonte está emitindo. No caso, a fonte é a ambulância. E durante o afastamento, o observador vai perceber uma frequência menor do que a fonte está emitindo. Então, na aproximação ele percebe um som mais agudo, no afastamento ele percebe um som mais grave. Então, fazendo o esboço do gráfico, seria mais ou menos assim, ó. Você tem a frequência que a ambulância emite, que é constante, e durante a fase de aproximação, ele vai perceber uma frequência maior. E depois no afastamento uma menor. É isso aqui, ó. Então, vamos escolher o gráfico que está mais parecido com o meu aqui. Tá lá, é o gráfico da letra D, ó. Aqui a frequência é maior, quer dizer, está acontecendo a aproximação, aqui a frequência é menor, está acontecendo o afastamento. Beleza, galera? É isso então, espero que essa revisão tenha ajudado você aí. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative a notificação dos sininhos para que você receba em primeira mão sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Curta, compartilhe esse vídeo para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas aí a passar no seu respectivo vestibular. Beleza, galera? É isso aí, tamo junto. E no domingo aqui no canal eu vou postar a resolução das questões, né, da prova de física aí, né, do Enem. Beleza, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!